Você está aqui lendo estas palavras agora. Pense nisso por um instante. Cada fibra do seu corpo, cada neurônio na sua mente. Você existe, mas a sua existência é uma sequência de acasos tão improváveis, tão precisos, que desafia qualquer estatística. Não é um milagre, mas uma corrida de obstáculos que você nem imagina ter vencido. Eu sou alguém que busca respostas para as grandes perguntas da existência e quero compartilhar essa jornada com você. Hoje vamos nos perguntar sobre um dos maiores enigmas do universo. O grande filtro pode estar atrás de nós ou à nossa frente. Esta é uma questão que muda a sua percepção sobre tudo. Porque se a vida inteligente é rara, se somos uma exceção inacreditável, então o cosmos é um lugar muito mais solitário. Mas se ela é comum, se existem bilhões de outras formas de vida por aí, então o silêncio do universo se torna assustador. Para entender isso, precisamos voltar muito, muito antes de você existir. Pense na química primordial. Bilhões de anos atrás, quando a Terra era apenas uma sopa de moléculas, não havia vida, apenas elementos químicos se misturando. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Esses elementos tiveram que se organizar em moléculas complexas, como proteínas e ácidos nucleicos, de forma espontânea. Não era apenas uma questão de ter os ingredientes certos, mas de eles se encaixarem em um arranjo específico, com uma precisão que beira o impossível, formando a primeira célula capaz de se replicar. Você pode imaginar isso como se todas as peças de um relógio suíço fossem jogadas juntas, e elas, por acaso, se montassem perfeitamente e o relógio começasse a funcionar sozinho. É um salto monumental, e não parou por aí. Depois do surgimento da vida mais simples, unicelular, veio a etapa seguinte, a criação das células complexas. As células procarióticas, sem núcleo definido, tiveram que evoluir para células eucarióticas, com organelas, com estruturas internas que as tornavam muito mais eficientes. É como se a primeira bicicleta tivesse que inventar o motor a jato por conta própria, antes de você sequer aprender a pedalar. Alguns cientistas acreditam que este é o grande filtro, um gargalo de improbabilidade que a vida precisou atravessar nos seus primeiros estágios. A transição da matéria inanimada para a vida e depois para a vida complexa. Se este filtro está atrás de nós, então o surgimento da vida na Terra foi um evento absurdamente raro, e isso explicaria o silêncio lá fora. Você e eu seríamos uma das poucas formas de vida a ter chegado até aqui. Mas a pergunta se mantém: se a química da vida é tão comum no universo, se os ingredientes estão em todo lugar, porque o processo não se repete mais vezes? Porque parece que a Terra é um caso tão especial. Este mistério não diminui, ele só se aprofunda quando você percebe a sutileza desses primeiros passos da vida. Você está aqui, mas por um encadeamento de eventos que, se falhassem em qualquer ponto, significaria a sua não existência. A hipótese do grande filtro se estende muito além dessas primeiras formas de vida. A próxima barreira, depois de células complexas, pode ser o desenvolvimento da inteligência. O que é a inteligência? Ela é um conjunto de habilidades cognitivas que permite resolver problemas, adaptar-se a novos ambientes e, no nosso caso, criar ferramentas e linguagem complexa. É uma observação nossa que na Terra a inteligência surgiu diversas vezes de formas diferentes. Você vê baleias se comunicando, pássaros usando galhos como ferramenta, primatas desenvolvendo hierarquias sociais. Mas a inteligência humana, a que nos levou a construir foguetes e a contemplar o universo, é algo diferente. Aqui há uma teoria científica, a chamada inteligência tecnológica. Ela não é só a capacidade de ser esperto,
mas a de manipular o ambiente de forma que você crie uma civilização com tecnologia capaz de ser detectada de longe. Pense na diferença entre um ninho de pássaros e uma usina nuclear. Ambos são construções, mas a escala de impacto no ambiente e a possibilidade de serem detectados a anos-luz de distância é totalmente outra. Para que essa inteligência tecnológica apareça, uma série de fatores precisa se alinhar. Você precisa de um corpo que permita manipulação precisa a mãos, por exemplo. Você precisa de um cérebro com capacidade de processamento enorme. E você precisa de um ambiente que estimule a cooperação e a transmissão de conhecimento entre gerações. Não é só saber acender o fogo, é ensinar o seu neto a fazer isso e o neto dele ensinar o filho. Mas o filtro pode estar ainda mais à frente. Existe a hipótese de que a própria tecnologia que nos permitiria viajar entre as estrelas é também o nosso maior obstáculo. E se a capacidade de desenvolver tecnologia avançada sempre levar a uma forma de autodestruição? Uma civilização que domina a energia atômica, por exemplo, pode usá-la para se aniquilar em um conflito global. Uma civilização que explora recursos sem controle pode destruir o seu próprio planeta antes mesmo de ter a chance de sair dele. A sua espécie, a nossa, já viu isso acontecer. Você já se viu à beira de um conflito nuclear. Você já sente o efeito da mudança climática. Não é um julgamento, é uma observação dos riscos inerentes ao nosso próprio avanço. Esta é a ideia. O grande filtro não seria a dificuldade de iniciar a vida, mas a dificuldade de mantê-la, de alcançar a maturidade tecnológica sem se destruir. É como se houvesse uma porta e para abri-la você precisa de uma chave, que é a tecnologia. Mas essa mesma chave é uma arma que pode quebrar a porta ou a própria casa. Se você está intrigado com o que discutimos até agora e quer continuar explorando esses mistérios, considere se inscrever no canal. Deixe seu like para que mais pessoas vejam esse tipo de conteúdo e compartilhe este vídeo com um amigo que também busca essas respostas. É só assim que mais pessoas se juntam a nós nessa jornada. Nós chegamos até aqui, mas será que estamos à beira de uma barreira que nenhuma espécie conseguiu atravessar? E se a inteligência, por si só, é uma armadilha? Isso nos leva à pergunta mais inquietante de todas. Será que o grande filtro está à nossa frente? Eu venho pensando muito sobre isso. O silêncio que o universo nos impõe, a ausência de sinais claros de outras civilizações, pode ser mais do que apenas um vazio. A interpretação do código galáctico é que esse silêncio se torna mais inquietante a cada nova descoberta sobre a vida. Pense comigo, se a vida simples, como micro-organismos, for abundante em outros planetas, em todos os cantos do universo, isso nos força a reconsiderar tudo. Seria uma grande notícia para a ciência, um passo gigantesco em nossa compreensão de como a vida se forma. Mas, ao mesmo tempo, seria uma constatação que nos empurraria para uma conclusão desoladora. Se a vida em seu estágio mais básico surge facilmente em diversos ambientes, sob diferentes condições, então o grande filtro provavelmente não está em seu começo. Ele não seria a barreira da química para a vida, nem a da vida simples para células complexas. Se a natureza tem tantos caminhos para a vida primordial, então a dificuldade deve estar em algum lugar muito mais adiante. Isso significa que o maior obstáculo estaria à nossa frente. Ele nos aguardaria em um ponto futuro do nosso desenvolvimento. Poderia ser a nossa incapacidade de manter uma civilização avançada por tempo suficiente de superar as tensões internas, os desafios de recursos, as ameaças autoimpostas. A civilização tecnológica, a sua civilização, estaria sempre à beira do precipício.
A descoberta de vida simples em muitos lugares, então, seria uma confirmação de que o universo está repleto de potencial. Mas, ironicamente, essa mesma descoberta tornaria a ausência de civilizações avançadas ainda mais pesada. A pergunta mudaria de onde elas estão para o que as impediu de avançar e, consequentemente, o que nos impedirá. É como se a vida fosse uma semente que brota em quase todo lugar, mas que raramente se torna uma árvore capaz de dar frutos. O mistério não é a semente, é o porquê de tão poucas chegarem a crescer. E o problema, a grande barreira, estaria na jornada que vem depois, na sua jornada. Quando você olha para o céu noturno, para a vastidão sem fim, o que você escolhe acreditar? Que somos uma anomalia raríssima, um milagre improvável que já superou o maior desafio, ou que estamos a caminho de um obstáculo colossal que a maioria das civilizações não consegue transpor. Se você busca respostas para as grandes perguntas da existência e quer continuar explorando essa jornada, inscreva-se no canal. Um vídeo novo a cada 3 horas.